Meus amados irmãos, a adoração ocupa um lugar central na vida do povo de Deus. E desde o início, por sinal, pois desde o início o Senhor ensinou a Adão e Eva como adorar ao nosso Criador, quando Ele vestiu Adão e Eva com roupas de um provável cordeiro, ainda que não nos explique detalhes sobre isso. Lá mais à frente, nós encontramos Abel e Caim adorando ao Senhor, oferecendo um culto. E mais adiante, a partir do filho de Sete, a adoração, então, se firmará no meio do povo de Deus. Desde então, nós veremos que o culto sempre ocupou um lugar central no povo de Deus. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar três grandes cultos muito importantes para o povo do Senhor, que apontavam para a obra redentora de Cristo Jesus e a dádiva do Espírito Santo: a Páscoa, a festa dos tabernáculos, e o Pentecostes. Portanto, o culto é muito importante. Vemos lá em Êxodo 19 e 20 que, antes de Deus dar a lei, um grande momento se deu em que o povo pôde vislumbrar o poder, a glória, o fulgor do Senhor, para que o adorassem com temor. E os primeiros mandamentos dizem exatamente respeito ao culto: o não ter outros deuses e o não adorar imagens, não fazer imagens, não ter uma imagem deturpada de Deus. O culto é muito importante. O culto é uma expressão de nosso relacionamento com Deus. Todavia, o culto não é um rito apenas. Nunca foi. Deus nunca quis que o povo dele oferecesse mecanicamente um rito. Ah, a liturgia está aqui, ó, essa parte. E então o povo copia tudo, faz tudo como está lá, mecanicamente, lê a Bíblia, canta hinos e faz tudo como está escrito, sem que o coração tenha realmente se derramado sobre isso. E isso nunca foi a vontade do Senhor desde os dias do Antigo Testamento. Tanto que o homem que é trasladado é um homem que anda com Deus. Não é interessante isso? Não era um homem que oferecia um culto ritual apenas, era um homem que andava com Deus. Portanto, o culto ao Senhor não é um rito padrão apenas. Um momento solene em que a igreja se junta para adorar ao Senhor é parte de um culto maior, de uma vida de adoração maior. E é por isso que, quando nós temos os dias da eternidade, a palavra nos fala que o Senhor estará conosco, Ele estará no nosso meio, Ele será o nosso Deus, nós estaremos na presença dEle, de forma que a gente vê o culto fazer parte de uma vida inteira. Como está o seu culto ao Senhor? Você tem ido a uma igreja local, onde você é membro, onde você se congrega, e oferecido ao Senhor, junto com os irmãos, um culto que realmente é o culto que Deus quer? Como disse Jesus, e veremos hoje, um culto em espírito e em verdade? Ou você se acostumou tanto a frequentar uma igreja local aos domingos e participar com os irmãos de uma liturgia, de um ritual, que nem sequer percebeu que vai mecanicamente? Você não se prepara antes, você sai de repente até correndo, atrasado por causa da própria família ou de você mesmo, sai com o carro correndo pela rua e até xingando no trânsito aqueles que estão à frente, ou mesmo com raiva das pessoas porque fizeram alguma barbeiragem, porque você já está atrasado. E chega na igreja estressado, aborrecido porque alguém fez alguma coisa errada no trânsito, e naquele momento, já atrasado e aborrecido, vai oferecer a Deus um culto. Mas que culto? Como Deus iria receber de você uma adoração que não será mais do que uma forma? Porque o seu coração está muito longe do Senhor naquele momento.
Você não parou para pensar sobre o que é o culto, sobre o que significa se relacionar com Deus, ou andar com Deus como Enoque andou. Não parou para pensar num relacionamento pessoal, íntimo, verdadeiro e cotidiano que o povo de Deus deve ter com o seu Deus. É como uma família. Como deve ser o relacionamento dentro da família? Apenas uma formalidade em que as pessoas que são parte da família cumprem regras estabelecidas para cada um como papéis distribuídos dentro de uma organização? Ou família é aquele conjunto de pessoas, um homem, a mulher e seus filhos, que tem uma intimidade, um relacionamento, um diálogo, uma vida comum. Portanto, a adoração, que é fundamental, central no meio da Igreja do Senhor, requer de nós muito mais do que uma liturgia. Quer alguns, como alguns entendem, uma liturgia mais cheia de detalhes, ou quer uma liturgia mais enxuta, mais simples, desde que hajam todos os elementos ensinados pela palavra do Senhor, a oração, a palavra de Deus, os cânticos ao Senhor, os sacramentos. Como está o seu culto? Como ele está em relação ao seu coração? E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos para fazer a exposição de um texto que vai de João, capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 4, versículo 45. Como o texto é longo, nós não vamos fazer a leitura dele todo agora corrido, mas vamos fazer a leitura de alguns versículos que nos ajudarão a ver a importância daquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar por meio desses textos, desses versículos. Então, acompanhe a leitura do capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Capítulo 4 de João, a partir do primeiro versículo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher:
vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Senhor Deus amado, muito obrigado pela palavra lida, porque a tua palavra é o teu poder para a salvação. É por meio dela que nós somos salvos, transformados e temos um relacionamento contigo, não só subjetivo, mas objetivo. Um relacionamento pessoal, um relacionamento que traz transformação às nossas vidas. Ajuda-nos a entender a tua palavra e que ela possa ser aplicada à nossa vida, para que o nosso culto ao Senhor venha a ser agradável a ti, tanto aquele momento em que nós te adoramos como igreja solenemente, quanto, ó Deus, a nossa vida, que seja oferecida como uma vida consagrada ao Senhor, para que não vivamos mais nós, mas Cristo vivendo em nós, vivamos para o louvor da tua glória. Recebe nossa oração e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós vimos que a partir do capítulo 2, quando o primeiro sinal é realizado, em que Jesus transforma num casamento a água em vinho, que João começa a nos conduzir pelo tema o culto ao Senhor, ou a adoração ao Senhor. Este é o assunto que é abordado em todos esses versículos, João capítulo 2, até o final, praticamente, na verdade até o versículo 45 do capítulo 4. O tema é o culto, e o ápice dele é exatamente o texto que nós lemos, quando Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O começo desse bloco é o milagre, é o sinal. E como nós falamos anteriormente, o livro é dividido em 7 sinais, com uma série de explicações e discursos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, com o sinal lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho, ele mostra que aquele que foi prometido, que traria a alegria do Senhor, uma nova vida, jornada para o povo de Deus, chegou. A transformação da água em vinho demonstra que a presença de Deus no meio do seu povo vem para alegrar o seu povo, é bênção na vida do seu povo. A água, e nós veremos, ela tem um significado importante e ele deve ser entendido como um princípio, um significado básico. Não devemos nos prender a detalhes no significado, porque nós veremos que ela pode assumir várias formas. Ela tem um significado de aquela que limpa, aquela que purifica. A água, em geral, assume esse significado em João. E após ele ter dado o vinho, que foi a transformação da água, o melhor vinho, o vinho mais puro, o vinho de melhor qualidade, como nós vimos nos versículos iniciais de João, capítulo 2,
O evangelista nos conta, a partir do versículo 13, como Jesus começa a purificar o culto. Aquele que veio e num casamento fez o primeiro sinal, começa a purificar o culto do povo de Deus, do povo do Senhor. O primeiro momento de purificação é um momento de purificação mais externo. Veja que Jesus vai para um templo e no templo ele expulsa aqueles que estavam fazendo uso do culto para fins pessoais, para conseguir dinheiro, fazendo, como diz o versículo de número 16, da casa do Pai uma casa de negócio. E aí o Senhor Jesus, então, limpa o culto e já indica que o verdadeiro templo não era uma casa de pedra, mas ele mesmo, porque ele teria o seu corpo crucificado e depois ressuscitado como um novo templo erguido e no qual o povo dele adoraria ao Senhor. Portanto, estando em Cristo, o povo de Deus adora ao Senhor no verdadeiro templo, que é a igreja do Senhor, estando em Cristo, a pedra fundamental deste templo. Logo em seguida, nós vimos que Jesus continua a purificação, mas sai do aspecto externo para o aspecto interno, que é fundamental porque a adoração, como Jesus disse para a mulher samaritana, não deveria estar presa a um local, mas ir muito além disso, porque o que Deus queria do povo dele é o coração. Isso já foi indicado muito antes, quando Deuteronômio 6 diz que o grande mandamento é: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A adoração que Deus quer não é uma adoração dada em um lugar fixo, não é o local quem santifica a adoração, é o povo que está dentro dele que santifica o local. É a adoração de um povo que ama ao Senhor. Então, a partir do versículo 23 do capítulo 2 e seguindo pelo capítulo 3, naquele diálogo com Nicodemos, nós vemos como o Senhor Jesus começa a falar sobre a necessidade de purificar aquele que adora ao Senhor. E vimos que Nicodemos é o personagem escolhido para mostrar que Israel oferecia um culto a Deus somente externamente. Observe, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Oferecia todos os sábados um culto ao Senhor, nas sinagogas, no templo. Eles cumpriam as festas, a Páscoa, a festa do tabernáculo, Pentecostes. Todavia, não conseguia compreender que era necessário ter um novo nascimento, uma conversão, para que realmente a adoração subisse ao Senhor de forma agradável. Tanto é que Jesus é muito objetivo em dizer para Nicodemos, um mestre da lei: olha, não se admire, viu, Nicodemos, mas vocês precisam se converter. Ele diz isso no versículo de número 7 do capítulo 3. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, aquela geração que cumpria todos os ritos era uma geração que não era convertida. Como pode, né? Sacerdotes, doutores da lei, pessoas que ofereciam o culto ao Senhor com frequência, semanalmente, mas não era uma geração convertida. E Jesus então começa a anunciar a purificação da adoração a partir também da vida do adorador. E nós vimos que no primeiro momento a ênfase cai sobre a justificação, porque seguindo o diálogo com Nicodemos, ele começa a abordar a sua morte e ressurreição. Ele fala sobre o Filho do Homem ser levantado, como a serpente no deserto foi levantada. E fala que Deus amou ao mundo e enviou seu Filho para que fosse o mundo salvo por ele. Veja a questão da justificação. A ênfase na purificação, no primeiro momento, é a justificação. Todavia, é necessário mais alguma coisa. A justificação tem que vir primeiro, porque sem a justificação, o pecador ele não pode começar uma jornada com Deus.
Sem a justificação, não há nenhuma razão para que a igreja visível do Senhor venha a ter uma vida realmente com o Senhor, porque o pecado dela ainda estaria em aberto, não haveria o pagamento do pecado. Portanto, o primeiro ato de purificação precisaria ser a justificação. Mas em seguida, o Senhor Jesus vai, falando com aquela mulher samaritana, abordar uma outra necessidade na purificação daqueles que adoram ao Senhor. O novo nascimento, pensando no aspecto mais subjetivo, ou seja, pensando na vida da pessoa, a dádiva do Espírito Santo para aqueles que vão adorar o Senhor. Para que aqueles que adoram o Senhor adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles venham adorar pelo Espírito de Deus e realmente pela palavra de Deus, que foi recebida e faz parte da vida daqueles que, justificados, oferecem uma vida e um culto ao Senhor. Então, nós vamos seguir na exposição do capítulo 3 de João, versículo 22 em diante. E para nós entendermos melhor, vou ler os primeiros versículos, o versículo 22 do capítulo 3, em seguida, para que nós possamos nos situar melhor sobre essa questão da purificação no que diz respeito ao lavar da vida, ou a regeneração e a santificação do pecador. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija, por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pois bem, se você procurar a palavra batismo no Evangelho de João, vai perceber que ela está concentrada exatamente nos primeiros capítulos. Ela inicia com João, lá no capítulo 1, versículo 25, 26, 28 e 31, o texto fala sobre o batismo que João estava batizando. João aparece batizando as pessoas, e esse batismo era um símbolo de purificação. Lembre que nós falamos a água como um símbolo daquela que lava. Jesus lavou aos pés, o batismo era um lavar com a água como um símbolo de purificação. O batismo de João, principalmente o de João, representa essa purificação do povo, preparando o povo para se encontrar com o Messias, com Jesus Cristo. Depois, a palavra batismo vai aparecer novamente nesse texto que nós lemos, no texto referente a Jesus. Observe, primeiro, João diz que veio
o João Batista, eu me refiro ao João, mas o evangelista, o Evangelho de João, diz que João Batista aparece batizando, preparando o povo para o encontro com o Messias que então viria, apareceria. Depois, o evangelista, o João, nos diz que Jesus está batizando. E no meio entre o batismo de João e a sequência, que é Jesus que passa a batizar, nós temos o versículo 33 do capítulo 1, que faz uma transição, mudando de João Batista, que está batizando, para Jesus, que dará sequência com o batismo da igreja, e principalmente um batismo com o Espírito Santo. Diz o texto: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja, João estava batizando com água, mas vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Essa é a transição. E quando nós vamos para Jesus, nós vamos ver que Jesus vai mostrar que o batismo que ele tinha para a sua igreja não era apenas um batismo com água, ainda que ele e os discípulos estivessem batizando. Se bem que os discípulos eram quem faziam o rito do batismo e não Jesus propriamente. Mas Jesus tem um batismo mais importante, um batismo que realmente era o coração, ou para quem o batismo com água apontava, que ele menciona para a mulher samaritana, a água viva, o batismo que era uma água viva, o batismo que tem a ver com a dádiva do Espírito do Senhor. Jesus veio trazer o batismo com o Espírito Santo para purificar o povo de Deus. É por isso que no texto que vai falando sobre batismo, ele vai nos apresentar o diálogo com a mulher samaritana, para que nós possamos perceber que o batismo que Jesus tem para a sua igreja não era apenas água, era mais. A água apontava para um batismo muito mais importante, o Espírito de Deus, aquele que foi prometido pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, quando ele diz, no versículo 27, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Era esse o batismo que eles precisavam. Um batismo que transformaria a vida deles e os capacitaria a observar a palavra de Deus com prazer, com alegria, com amor. Era esse o batismo. Observe que, então, Jesus está mostrando que a formalidade, ela não é suficiente. O que Deus estava operando e que o povo precisava era de uma vida nova, e não apenas de um templo físico novo, como ocorreu no período interbíblico com a reconstrução do templo de Salomão. Vamos observar um versículo muito interessante, que ele entra no texto e ele parece não fazer nenhum sentido com o resto do texto, que é o versículo 25 do capítulo 3. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, veja, ele não diz que judeu, um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Antes desse versículo, estava falando de João que estava batizando. Depois desse versículo, ele diz que Jesus estava batizando. E no meio ele simplesmente diz para a gente, olha, teve um momento que os discípulos de João estavam contendendo, estavam discutindo com um judeu, que nem importa o nome do cara, sobre a purificação. Tá, a pergunta da gente é, e daí? Ele não diz quem é o cara, ele não diz qual é o discurso, qual é o debate, qual era o conteúdo, ele não detalha nada, simplesmente diz que aconteceu isso. E o escritor não está escrevendo nada por acaso. Ele não quer apenas nos trazer informações que foi coletando aleatoriamente, apenas para enriquecer quantitativamente o seu evangelho. Cada palavra do evangelho foi colocada pensadamente, com propósito. Esse versículo, que parece não ter nexo nenhum,
Exatamente por isso ele nos chama a atenção. O que ele quer dizer com isso? O que isso tem a ver? Observe que só o fato dele não ter ligação nem com o que está antes, nem com o que está depois, ele já nos chama a atenção e cumpre então um papel retórico muito importante, o despertar a atenção do leitor para aquilo que ele está dizendo. E aparentemente, mesmo não tendo, ou mesmo que não tenha aparentemente conexão, uma palavrinha mostra que ele tem uma relação com o que está antes e o que está depois. A palavra purificação. O que era o batismo? Purificação. A purificação que o povo precisava. E era isso que Jesus estava trazendo. O diálogo sobre a purificação tem a ver com o batismo. Não importa o seu conteúdo, mas ele sinaliza que aquele que veio purificar o povo de Deus chegou. Aquele que veio trazer o verdadeiro batismo que o povo de Deus precisava chegou. Aquele que veio dar o Espírito Santo para que o povo dele tivesse prazer na palavra de Deus, chegou. Aquele que faria com que o povo de Deus andasse nos estatutos, guardasse os juízos e os observasse, como diz o versículo 27 de Ezequiel 36, chegou. A purificação de Israel, do povo de Deus, finalmente chegou. E ela está para acontecer por meio da dádiva do Espírito de Deus. Porque, diz o versículo 34, Deus não dá o Espírito por medida. O Senhor Jesus tem abundantemente o Espírito de Deus. Não por medida, mas sem medida alguma. Em quantidade não medida, em abundância, para poder dar ao seu povo do Espírito que Ele mesmo tem. Jesus, o purificador do culto ao Senhor. Deixa eu perguntar a você. Você tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus? Observe que nós lemos no versículo 27 de Ezequiel 36, que o Espírito de Deus seria dado para que o povo dele andasse na palavra de Deus. O Espírito de Deus não veio nos tirar da palavra de Deus. Há uma ideia equivocada de que o cristianismo é uma libertação da lei. O cristianismo não é uma libertação da lei. O cristianismo é a capacitação para viver segundo a palavra do Senhor. É claro que não estou me referindo aos cerimoniais que Jesus cumpriu, mas me referindo ao prazer de viver para a glória de Deus. Prazer de obedecer, por exemplo, os 10 mandamentos, que são repetidos no Novo Testamento inúmeras vezes, a tal ponto de Paulo, em Efésios capítulo 6, dizer: filhos, honrem pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E dizendo isso para gentios, para cristãos de uma cidade gentílica como Éfeso. Você tem prazer no Senhor? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em obedecer a Deus? Tem prazer em dar bom testemunho? Tem prazer em falar a verdade? Tem prazer em ser honesto? Tem prazer em ser humilde? Tem prazer em ser sincero? Tem prazer em abençoar as pessoas? Tem prazer em fazer aquilo que Deus manda a respeito de tudo? Você tem? Se você percebe que você cumpre muitos ritos, vai ao domingo para a igreja, até participa de uma programação ou outra da igreja local, faz uma coisinha ou outra aqui ou ali, mas você não consegue perceber que você faz isso espontaneamente, com deleite, com prazer, que é preciso, com frequência, alguém lembrar você que é preciso ler a Bíblia, que é preciso orar, que a vida comum da igreja ela é importante, tanto para a sua edificação, quanto para o fortalecimento da própria igreja. Se você percebe que não há uma espontaneidade, um prazer, um deleite em fazer toda a vontade de Deus com alegria, com satisfação, você precisa parar e então refletir no seu coração. Porque não adianta você seguir fazendo uma série de coisas.
Ainda que você tivesse uma vida ativa, talvez você participasse de tudo na igreja, sem perceber que faz isso por razões outras que não o amor e o prazer. Esse é um risco que um pastor pode correr, você sabia? Porque o pastor pode se tornar um profissional do púlpito, um profissional da pregação. E não é incomum isso acontecer. Ou seja, o pastor não tem prazer em ler a Bíblia, em orar, ele não anda com o Senhor, mas ele vive cumprindo sua profissão de pastor. Ou seja, ninguém dentro do cristianismo está isento de viver uma vida mecânica nessa caminhada com o Senhor. Portanto, é importantíssimo que você pare e pense: meu Deus, será que eu sou apenas como um judeu semelhante a Nicodemos, que fazia as coisas, mas nem mesmo tinha compreensão delas, que praticava os ritos que o Senhor havia ensinado, mas nem mesmo percebia que o coração não tinha prazer em Deus, que não fazia isso com amor? Analise a sua vida. Analise se você diz: vamos para o culto ao Senhor, e diz com alegria, ou se você vai por uma obrigação, uma responsabilidade. Veja no seu dia a dia se você ler a Bíblia com prazer, ou se você faz isso apenas para dizer: cumpri o calendário de hoje. Existem alguns calendários para que você faça a leitura anual, e nós inclusive temos distribuído também para ajudar os irmãos a ter uma disciplina em relação à leitura da Bíblia. Mas não é para que você faça apenas para cumprir e dizer no final do ano: eu li a Bíblia toda, cumpri minha obrigação. O que Deus quer desde o início, e por isso nos deu o seu Santo Espírito, para que tenhamos prazer nele. Você acha que Jesus não tinha plena alegria em Deus? Você acha que Jesus não fazia toda a vontade de Deus com satisfação? Você acha que Jesus cumpriu a obra do Pai apenas por obrigação? O deleite é uma das marcas importantes da presença do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Tanto é que, como nós mencionamos, este bloco em que nós tratamos sobre o culto ao Senhor começa com a transformação da água em vinho, ou seja, de Deus proporcionando alegria para o povo dele, Deus proporcionando satisfação, o vinho que alegra o coração numa festa de casamento, que é uma cerimônia muito importante, que é um momento de aliança e que é um momento alegre. Devemos lembrar o que diz o Salmo 16, quando Davi fala da sua satisfação, alegria, plena alegria na presença de Deus. Esta alegria que é proporcionada pela presença do Espírito de Deus na vida do seu povo. Ele diz, a partir do versículo 9 do Salmo 16: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Plenitude de alegria. Delícias perpetuamente. É isto que Jesus veio trazer. Este que o sinal da transformação da água em vinho vem sinalizar, vem indicar aquele que traz alegria ao coração da igreja, alegria ao coração do povo de Deus, chegou para dar o Espírito Santo, para que o seu culto não seja um ritual mecânico, não seja uma série de formalidades apenas, mas seja uma expressão viva de uma vida completamente entregue ao Senhor, de uma caminhada com Deus, de um andar com o Criador, como Enoque andou. Portanto, Jesus vem trazendo o batismo de purificação, mas ele apontava para algo maior. Este algo maior é mostrado no diálogo com a mulher samaritana.
Os versículos principais são tanto o que ele fala da água viva, quanto aquele que ele fala do culto ao Senhor. Veja que o texto, então, ele relaciona a necessidade de ter o Espírito de Deus para oferecer um culto agradável a Deus. Jesus disse, no versículo 10 de João 4, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isaías 44, versículo de número 3, nos diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por que nós temos a certeza que a água viva aqui é o Espírito Santo? Lembre-se que no capítulo 3, quando ele fala de nascer da água e do Espírito, nós mostramos que a palavra do Senhor Jesus ali se relaciona mais à justificação. E nós falamos sobre a água que seria aspergida sobre o povo de Deus e aquela ênfase na obra da redenção, da crucificação e ressurreição de Cristo. Mas a água viva aqui é de fato um sinal que aponta para a dádiva do Espírito de Deus. E como nós sabemos? O próprio João nos diz isso. João capítulo 7, versículo 37 a 39, nos dá a resposta de uma forma muito clara, de modo que não temos como interpretar de outra forma. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja que Jesus repete o que disse para a mulher samaritana, ele repete no último dia do grande dia da festa. Ele repete aquilo que ele havia dito acerca da água viva. E o que era essa água viva? Que fluiria do interior daqueles que crescem nele. O versículo 39 diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja duas coisas importantes. A primeira é que a água viva que Jesus menciona para a mulher samaritana é a dádiva do Espírito Santo que ocorre no Pentecostes. Segundo lugar, aquilo que nós mencionamos sobre a justificação, o Espírito não poderia ser dado sem que a obra redentora tivesse ocorrido. O final do versículo 39 nos diz: porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E quando ele diz que Jesus não havia sido ainda glorificado, ele está se referindo à obra redentora, à morte dele na cruz, à ressurreição de Jesus. Essa é então a glorificação dele. Ele vence o pecado, depois ele vence a morte e é assunto aos céus. O Espírito de Deus só poderia ser dado se primeiro houvesse o cumprimento da obra redentora na cruz do Calvário, pela ressurreição também do Senhor Jesus. Por isso que a ordem da purificação daquele que adora a Deus também segue esses dois passos. Primeiro, Jesus fala sobre a necessidade de purificar o adorador por meio da obra da justificação. Se você não crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente não tiver convicção de que a sua vida não é em si mesmo agradável a Deus, mas Jesus Cristo já pagou os seus pecados, morreu por você, e então é por meio da obra que Ele fez que você pode se achegar a Deus. Sem essa convicção, você não pode adorar a Deus. Se você acha que você pode adorar a Deus porque é bonzinho, porque você faz boas obras, porque você não é tão mal contra os outros, se você acha que há algum mérito em você, não.
poderá se achegar a Deus, porque você estará se apresentando diante dele como um pecador que confia nas suas próprias obras e não como um pecador que foi justificado pela obra eficiente, suficiente, eficaz de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, por isso Jesus disse que era preciso que o Filho do Homem morresse para purificar o pecador e apresentá-lo diante do Santo dos Santos, apresentá-lo diante de Deus. Mas, depois de ter feito a obra da redenção na cruz do Calvário, Jesus também manda o Espírito Santo, a água viva, para que aqueles que foram justificados, para que aqueles que creram no Redentor, para que aqueles que confiaram na justiça do justo e justificador Jesus, pudessem ter uma vida nova, uma vida que flui para o louvor da glória de Deus, uma vida que é dedicada ao louvor da glória de Deus, uma vida que tenha prazer em Deus, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observe que Paulo menciona as duas obras de Cristo, tanto a justificação, ele me amou e a si mesmo se entregou por mim, quanto a presença do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus na vida dele, fazendo com que ele tenha prazer em viver para a glória de Deus, viver pela fé, viver para o Senhor. Portanto, quando Jesus diz à mulher samaritana que água viva poderia ser dada a ela, Jesus está dizendo: eu tenho o Espírito de Deus para dar para aqueles que creem, e este Espírito saciará a sede para sempre. Pelo Espírito do Senhor, então, ela poderia viver uma vida para a glória de Deus, inclusive uma vida em obediência a Deus, uma vida em que ela iria passar a repudiar o pecado que, inclusive, ela tenha cometido durante tantos anos. Pois, como diz o texto, ela já teve 5 maridos e o que ela tinha no momento não era marido de fato. Uma nova vida. No primeiro momento, o personagem é Nicodemos. E a obra de purificação do adorador é a obra da justificação. É preciso justificar o pecador para que ele possa se achegar a Deus, porque Deus é santo e o pecador precisa ser justificado para estar diante de Deus. No segundo momento, Jesus está conversando com uma mulher samaritana. E com essa mulher samaritana, o Senhor Jesus apresenta uma nova vida, para que ela mude seu comportamento. Ela que havia cometido tantos pecados, ela que havia trocado tantas vezes de marido, ainda que provavelmente tenha sido o contrário. Os homens tenham abandonado ela, coisa que se tornou comum na época, porque a carta de divórcio se tornou popular, como tem acontecido em nossos dias. E Deus nunca quis isso, nunca se agradou disso, era um pecado. Mas o Senhor estava oferecendo, o Senhor Jesus estava oferecendo uma nova vida. Estava oferecendo tanto perdão, quando estava oferecendo uma nova vida, por meio desta nova água, uma água viva, que é uma referência ao Espírito de Deus. É assim que então o povo do Senhor adora a Deus em espírito e em verdade. Somente assim, então, nós chegamos nos versículos principais. Disse-lhe Jesus, versículo 21 do capítulo 4, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus. Jesus é judeu, a salvação vem dele. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes, veja, não é qualquer um. Não basta simplesmente pessoas se reunirem em um lugar, seja fechado, seja aberto, com uma liturgia aberta, uma liturgia fechada, com rigores ou mais maleáveis, e oferecerem a Deus cânticos, mesmo que sejam dentro de uma sequência de princípios, como ter oração, ter cânticos e a leitura da palavra. Não basta simplesmente seguir padrões externos. São estes os que adoram em espírito e em verdade, que de fato o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante perceber que, para Nicodemos, um judeu ortodoxo, Jesus ensina a justificação, e os judeus se achavam justos demais. Não é interessante essa associação? Os judeus, e a gente vê isso na jornada dos fariseus, se consideravam muito justos. Tanto é que Jesus tem aquela parábola do publicano e o fariseu, em que o fariseu, ele se apresenta diante de Deus como alguém bom. Eu jejuo, eu faço boas obras, eu oro, eu isso, eu aquilo outro. E o publicano, ele bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz: esse que se humilhou diante de Deus foi justificado. O outro que se achava bom demais, não. O judeu se achava justo demais diante das nações, ele se achava melhor. Uma coisa que tem sido comum em algumas pessoas por aqui, de acharem que são melhores do que o resto do Brasil, de acharem que são melhores do que as outras, de acharem que tudo é melhor quando eles fazem. E isso é pecado. É a mesma coisa que os judeus faziam quando se achavam bons demais, que não eram, e não eram. E para Nicodemos, Jesus ensina a justificação. Ele que se achava justo, como os demais judeus. E ele representa muito melhor Jerusalém. Para a mulher samaritana, que não arrogava tanto essa justiça como os judeus arrogavam, que eram até desprezados pelos judeus, Jesus apresenta uma mudança de comportamento, porque os samaritanos haviam se misturado com outros povos e aderido a uma série de práticas pagãs. Para esses que tinham hábitos pagãos, Jesus apresenta o quê? Uma nova vida, um novo comportamento promovido pelo Espírito de Deus que estaria neles. E eles representam exatamente o outro monte no qual eles mesmos adoravam, no Monte Gerazim. Jesus ensina os dois aspectos internos da purificação do adorador, a partir de dois personagens com características que se encaixam perfeitamente naquilo que era necessário purificar. Você já foi purificado para adorar o Senhor? Nós falamos da justificação. Mas você realmente tem andado pelo Espírito de Deus? Olha, se nós perguntarmos ao brasileiro, o brasileiro vai dizer: não, eu creio em Jesus. Nós temos uma porcentagem muito pequenininha de ateus no Brasil. Ateus, como eu me refiro, ateus mais acadêmicos, ateus teóricos, pessoas que realmente dizem não existe Deus. E a religião oficial do brasileiro é o cristianismo. Temos algumas outras, mas a religião oficial é o cristianismo. Se você perguntar para o brasileiro, mais de 90%, acredito eu, vai dizer que crê em Deus e crê em Jesus ainda por cima. Portanto, não é apenas dizer eu creio em Jesus, porque boa parte dessa porcentagem que diz creio em Jesus, na prática nega Jesus. Nega Jesus no seu trabalho, vivendo para o dinheiro é seu ídolo. Nega Jesus nos seus relacionamentos, fazendo da sociedade um instrumento para benefício próprio, agindo de forma egoísta e assim por diante. Nega Jesus no seu modo de conduzir a própria vida, em que a vida não é conduzida para Deus, mas é conduzida para si mesmo. Nega Jesus quando tem problemas, porque primeiro procura solucionar com as suas próprias mãos e só busca Deus quando vê que não tem solução, quando no dia a dia nem sequer lembra que Ele existe.
no seu modo de falar, no seu modo de agir e assim por diante. Ou seja, o número de ateus práticos é tão grande que dizer que simplesmente falar que Jesus, que crê em Jesus, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, evidentemente não é suficiente. A questão é se você anda com Ele. A dádiva do Espírito Santo vem por meio de uma verdadeira, legítima fé no Senhor Jesus. Uma verdadeira confiança e entrega a Jesus. Aquele que se humilha, que se prostra, que se derrama, que se lança diante do Senhor, tendo uma clara percepção de sua miséria, de seu pecado, de quem Ele é, como aquele publicano da parábola que Jesus contou. Essa verdadeira entrega da vida ao Senhor Jesus, em que ele sabe que até aquele momento viveu desonrando a Deus, viveu contrário a Deus, e não importa se está dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja presbiteriana, se ele é pastor, se ele é presbítero, é diácono, se ele está dentro de uma igreja católica ou na Umbanda, não importa o lugar, mas se até aquele momento ele viveu para si mesmo, viveu segundo a sua vontade, viveu para satisfazer o seu coração, até aquele momento ele viveu para si e viveu contrário a Deus. Uma verdadeira conversão é quando aquele coração que vivia para si mesmo percebe que ele não viveu para Deus e se enganou todo o tempo até aquele momento. E então ele entrega a sua vida, reconhecendo que ele precisa de Cristo, que ele precisa da justificação de Jesus, reconhecendo que ele precisa de uma misericórdia, de a graça, de uma obra que vai muito além daquilo que ele poderia tentar fazer. É por meio de uma legítima fé no Senhor Jesus, de uma legítima entrega da vida ao Senhor Jesus, de um esvaziamento de si mesmo, que então uma nova vida se revela ali. O Espírito Santo é dado àquele que crê. É o que a palavra do Senhor nos diz, que aqueles que creem adorarão em espírito e em verdade. O Espírito Santo seria dado àqueles que crescem no Senhor Jesus. João capítulo 7, versículo de número 39, como nós lemos. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. As marcas do Espírito Santo serão vistas em sua vida. Por isso, não tem como fingir que não é possível, fingir que não vai acontecer nada. Por isso, não tem como tentar fingir que a vida cristã não tem marcas. Não é possível você simplesmente fingir que é cristão. Nós vamos para Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo fala das marcas daquela igreja. Lá no versículo de número 3 e 4, o apóstolo Paulo dirige as suas palavras para a igreja, dizendo que ele recordava diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Haviam frutos. Você consegue ver os frutos da presença do Espírito de Deus na sua vida? Você está vivendo uma vida para o Senhor? É possível que um cristão, como disse Paulo, entristeça o Espírito Santo com o pecado. É possível que ele termine caindo e se deixando levar por tentações deste mundo, mas ele sempre retornará. Tanto é que Jesus, em Apocalipse, para todas as igrejas, ele diz: arrepende-se e volte. Quando a igreja estava cometendo erros, arrependa-se e volte. Ou seja, é possível para aqueles que verdadeiramente são cristãos viverem uma vida
para o Senhor, mesmo que depois de terem se perdido um pouco pelo caminho. São esses que Deus quer que o adorem. Esses que vivem e são conduzidos pelo Espírito Santo. Esses que têm prazer em Deus, esses que amam a Deus. Esses que vão para o culto ao Senhor porque têm prazer no Senhor. Não é preciso o pastor estar olhando, olha, você não foi para o culto, você também não foi. Olha, eu senti sua falta. E contando quem está presente e não está presente. Se é preciso fiscalizar quem vai ou não vai ao culto, então tem alguma coisa errada. As pessoas que não vão porque alguma coisa está aqui dentro acontecendo de errado. O problema está nela. É muito comum que pessoas saiam de igrejas e deixem de ir ao culto e tentem culpar o pastor. O culpado é o pastor, o culpado é o presbítero, o culpado é o irmãozinho que fez alguma coisa. Não. O culpado é você, que mostrou que o culto é secundário, que o culto não é tão importante e que o seu orgulho, a sua vaidade, o seu milindre é mais importante do que adorar a Deus. De que a dor do seu coração é mais importante do que adorar a Deus. Lembre-se que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. E o Espírito do Senhor é aquele que proporciona o cristão ter prazer na verdade. De modo que a verdade e o Espírito de Deus sempre andarão juntos. Porque é por meio desses dois que é operado no coração do pecador para que o pecador viva uma vida para o louvor da glória de Deus. Observe que a nova vida ocorre exatamente por meio da palavra pregada e da operação do Espírito que aplica ao coração do pecador. Então, aquele que viria anunciar isso chegou. O versículo 25, a mulher disse: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Veja que eles tinham uma esperança de que o Messias ensinasse a verdadeira adoração, a verdadeira vida agradável a Deus e assim por diante. E ele disse: sou eu cheguei. Eu que falo contigo sou o Messias. Eu sou o Cristo, disse o Senhor Jesus. Ele chegou. Então, ele já chegou e nos ensinou tudo. O que nós devemos fazer agora é ouvir e crer. E o que está faltando para você ouvir e crer na palavra do Senhor? A verdadeira adoração, há 2000 anos atrás, começou quando o Espírito de Deus foi dado para que o povo de Deus o adorasse com prazer, com alegria, com satisfação. Então, devemos adorar ao Senhor hoje em espírito e em verdade, a partir de vidas que realmente foram justificadas ao crerem no Senhor e que foram transformadas ao receberem o Espírito de Deus quando creram no Senhor. Então não justifica mais, não há mais razão para termos cultos que são apenas formas externas, que são apenas uma série de ritos, de formalidades, mas que não são o fruto de um coração que ama Deus. Porque até o culto mais formal, que parece ser o mais correto, ele pode ser o resultado de apenas um ritual aparente e mecânico. Eu lembro de ter observado algumas vezes nas igrejas locais às quais eu pastoreei ou mesmo congreguei, em que pessoas cantavam às vezes o hino do inário, que para muitos é mais sagrado do que os corinhos, o que já mostra um problema de interpretação, já que ambos são extra-bíblicos, né? Mas cantando o hino do inário olhando para o céu, olhando para o teto, olhando para qualquer outro lugar. Ou seja, não vai ser a beleza de um hino que foi escrito há alguns séculos antes que vai fazer com que o culto seja mais santo, não. Mas o coração daquele que, crendo em Jesus, é movido pelo Espírito de Deus a ter prazer em cantar ao Senhor. Quantas músicas são colocadas no slide com letras muito bonitas, quer do inário, quer fora do inário, que falam sobre
a entrega da vida, sobre o prazer em Deus, e as pessoas que estão cantando não observam. Eu nunca me esqueci quando o coral de uma igreja que eu pastoreei cantou uma música, eu não vou lembrar dos detalhes da letra, que falava sobre uma vida completamente dedicada ao Senhor, entregue ao Senhor. Ela dizia: por ti, Jesus, eu atravessaria o mar, por ti, Jesus, eu daria tudo, por ti, Jesus, bom, resumindo, eu faria todas as coisas. E então, ao terminar, eu precisei chamar a igreja a uma reflexão. Vocês pararam para pensar no que acabaram de cantar? Vocês acabaram de dizer que por Jesus vocês atravessariam até o mar. Observem, fariam de tudo. Havia uma série de promessas do pecador justificado para o seu Senhor Jesus Cristo. E depois eu perguntei: você veio para a igreja quando está chovendo? Porque tem gente que não vai para a igreja quando está chovendo. Simplesmente porque está chovendo. Independente de ter um guarda-chuva ou não. Você está me dizendo que atravessaria o mar nadando por causa de Jesus Cristo, mas não tem capacidade de atravessar o bairro para adorar ao Senhor com os irmãos, porque está chovendo? Vamos falar da nossa realidade, que é o frio aqui de Caxias do Sul. Você não vai para a igreja porque está frio. Você não vai para a igreja porque aconteceu alguma coisa. E quer me dizer que você vai atravessar o mar por causa de Jesus? Não vai. Se você não é capaz de mostrar dedicação a Jesus nas mínimas coisas da vida, quanto mais nas maiores. Se você não é capaz de amar a Jesus com a dedicação mínima da sua vida, quanto mais quando acontecer uma necessidade de você tirar de si coisas maiores. Portanto, observe como as pessoas adoram ao Senhor da boca para fora. Como elas estão acostumadas a cumprir um ritual, de tal modo que fazem promessas que elas não estão nem perto de cumpri-las, nem mesmo de desejar cumpri-las. Elas nem pararam para pensar nisso, nem pararam. O culto ao Senhor é para ser em espírito e em verdade. Não é para ser um rito mecânico de pessoas que vão, cumprem o seu papel, batem ponto ali na igreja, né? Botar uma maquininha de bater o ponto ali na igreja para as pessoas botarem polegar para saber quem veio para a igreja ou quem não veio para a igreja. E aí a formalidade, uma mera formalidade. Não é esse o culto ao Senhor. Jesus disse que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uma adoração que é fruto de uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Não da boca para fora, de uma convicção de que o Senhor e Salvador Jesus chegou, justificou e está me levando para a vida eterna. E eu devo viver para a glória dele. É fruto também de um recebimento do Espírito Santo que me motiva, que me conduz a ter prazer em Deus, prazer em obedecer a Deus, prazer em ler a palavra de Deus, prazer em orar a Deus, para que o culto seja resultado de uma vida totalmente entregue ao Senhor. Palavras verdadeiras, um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira, porque é resultado da presença da verdade, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo, que opera por meio dela no coração do pecador. Se não é assim, então não é adoração, é apenas um rito aparente. E não importa quão bonita seja a sua igreja por fora, não importa quão bonita seja a sua igreja por dentro, não importa quantas pessoas estejam dentro dela, é apenas um ajuntamento de pecadores enganados e iludidos, como foi Israel. Um povo inteiro, ainda que não fosse exatamente todo mundo, mas um povo de grande maioria mesmo, que oferecia a Deus apenas um rito, porque Jesus disse: vocês ainda não nasceram de novo, vocês ainda nem se converteram, vocês nem compreendem a minha palavra direito. Quanto mais oferecer um culto em espírito e em verdade. Mas há esperança? Sim. Observe que
o texto segue nos mostrando que aqueles samaritanos, de uma vida tão vazia, tão banalizada, cheios de pecados, aqueles samaritanos se converteram. Vamos para o capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A esperança. Tão perdidos, não sabiam nem onde adorar naqueles dias, não tinham nem mesmo um comportamento adequado, como a mulher demonstrou, mas encontraram a esperança. Encontraram Cristo, creram nele para se tornarem verdadeiros adoradores. Porque Jesus prometeu que se pedissem para ele, ele daria a água viva. E a obra redentora seria por esses que crescem. A morte e ressurreição que justificaria o pecador. Pronto. Aqueles que viviam de ritos, agora estavam sendo preparados para um momento em que ofereceriam a Deus uma adoração em espírito e em verdade. Agora estavam sendo conduzidos a receber a obra redentora que Cristo estava para cumprir e a dádiva do Espírito que também aconteceria em Pentecostes. Aqueles que creram estavam sendo conduzidos para uma adoração que seria em espírito e em verdade. E é o que eu chamo você. Pare de viver uma mera religiosidade vazia. Fazer parte de uma igreja local como membro não é suficiente. É fundamental que você olhe para a sua vida, para que você encontre nela marcas de um verdadeiro cristianismo, de um verdadeiro discípulo de Jesus, que tem realmente uma verdadeira fé em Cristo e uma presença real do Espírito Santo. É importante que você ande com Deus. É este que Deus quer que eu adore. Assim como se você falar com a sua esposa, sua família, vai perceber que eles não querem apenas ter um pai ou mesmo uma mãe, um filho ou pais, membros da família, presentes em algum momento qualquer, apenas aparente. Por exemplo, momento em família, mas você está no celular conversando com outras pessoas, resolvendo os problemas do trabalho ou outra coisa qualquer. Isso não é um momento em família, você não está lá. Talvez você esteja em corpo presente, talvez você esteja sendo visto por eles, mas eles sabem que o coração, seu coração não está com eles. O seu coração está com o trabalho, o seu coração está resolvendo problemas, seu coração está com outras pessoas com as quais você está conversando no celular. Do mesmo jeito que eles não querem você apenas aparentemente, apenas com o corpo presente, Deus também não. Deus, em modo algum, quer ver você no meio de um povo que se junta para adorar e ver que você está ali no meio, mas está olhando para o celular. Quantos adolescentes não fazem isso? Quantos jovens não fazem isso? Estão no culto, mas estão olhando para o celular. Eu não estou me referindo a quem está lendo a Bíblia no celular, ainda que considere melhor a leitura num livro. Eu não vou dizer que é mais sagrada a Bíblia no livro do que no celular. Seria um absurdo eu dizer um negócio desse. Assim eu teria que dizer que a Bíblia é mais sagrada num papiro, né? Ou num pergaminho. Todavia, ela evita possíveis tentações de quem está com uma rede social aberta e de repente está piscando lá. E aí caindo em tentação de querer olhar as conversas que estão aparecendo. Portanto, é um risco. Mas tem muita gente que está na igreja, está com o celular conversando. Está conversando, está com a Bíblia aberta lendo. Está conversando. Ou seja, o culto não é nada. Muitas pessoas estão no meio do culto, mas estão conversando besteira. Estão brincando com outras. Estão trocando ideias, fofocando no meio do culto. Você acha que estar dentro de um ambiente que é usado para culto é suficiente?
Você acha que Deus simplesmente está olhando para todo mundo dizendo assim, fulano veio, olha que bom, gostei de ver, e não importa como é que você está, não importa se o seu coração está ali? Deus não quer formalidades apenas, Deus não quer aparência apenas, porque lembre-se que Deus é aquele que vê o coração. Lembre de Samuel, quando foi ungir Davi, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus de todo o coração, porque é este o grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É uma entrega completa, total da vida. Não há brechas, não há outro. É uma dedicação completa para Deus. São esses que são os verdadeiros adoradores. São esses que foram justificados pela obra redentora de Cristo Jesus e foram regenerados pelo Espírito de Deus que lhes foi dado para que vivam uma nova vida, uma vida para a glória do Senhor. É essa adoração que Deus quer de você. É a essa adoração que você deve dar ao Senhor.